alegria estar aqui nessa terceira AMPOFM e chamar logo a primeira pessoa, né? Josilane, colega, a gente apresentou trabalho juntos na primeira AMPOFM, está aqui novamente. Isso, sentei na preta, bem no meio. Bom dia a todos. Meu nome é Josilane, porque minha mãe quis assim, por favor, me chamem de Josi. Tem um traumazinho de infância aí. E a ideia é compartilhar uma experiência que eu realizei. Eu trabalho no município de São Mateus, interior do Espírito Santo, praticamente Bahia. E a gente trabalha filosofia utilizando o livro didático. Lá no Espírito Santo a gente usa o Filosofia e Experiência do Pensamento, do Silvio Galo, o último escolhido pelo PNLD. E a tentativa de fazer um conhecimento filosófico acontecer. E aí a gente trabalha no Espírito Santo com um currículo. Tem como colocar o slide para mim? A gente espera, a gente é paciente, a gente pensa. Aqui, Cristiano, tem como apagar essa luz da frente e a de trás? Ah, legal. Aí, diminuindo a luz. E o nervosismo. Então, eu gosto muito de trabalhar com filosofia política. Isso está contemplado no currículo básico comum que foi desenvolvido a partir de 99 a 2005 no estado do Espírito Santo. Nesse currículo é uma tentativa de fazer com que todos os professores de cada área sigam o mesmo planejamento, porque facilita as nossas vidas. A gente sabe que na escola pública existe uma rotatividade de matrícula, né? O menino, por diversos motivos, está sempre alterando a sua escola. Quando a gente cria um currículo único, facilita o nosso trabalho. E no segundo ano médio, que está a parte de ética moral, filosofia política e democracia. Ou seja, enquanto professora, eu tenho que dar conta de lecionar ética e moral na filosofia, toda a história da filosofia política até a democracia, em 40 aulas anuais. Dessas 40 aulas estão divididas em 3 trimestres, como deve ser também nas escolas de vocês, entre 11 e 14 aulas por trimestre. Cada trimestre tem que ser retirado aí algumas aulas para avaliações diversificadas, que são denominadas, e a recuperação trimestral. Então, a gente perde cerca de 4 aulas, ficando 9 para trabalhar efetivamente. Com isso, eu costumo sempre criar trabalhos em grupo, onde os alunos possam interagir entre si e possam também visitar a comunidade questionando, afinal de contas, o que é filosofar. Confesso que esse ano eu estou com grande dificuldade, porque depois da AMPOF em Curitiba, que eu também estava lá no ensino médio, eu assumi uma cadeira de direção escolar. Uma experiência que eu não sugiro para muita gente, que não é muito bom. Mas esse meu retorno me fez encontrar com alunos do segundo ano médio, do terceiro ano médio, com pouca caminhada na filosofia, por não termos profissionais realmente da área, que é uma coisa que a gente deve conviver aí pelo país inteiro. Nesse sentido, a gente trabalha também com a ideia de revisão no início do ano, que deve ser também uma prática de todos, que a gente chama de análise diagnóstica de conhecimento. Partindo desse princípio, eu tive que trabalhar com essas turmas como se todas elas estivessem realmente entrando pela primeira vez no conhecimento de filosofia. E essa dificuldade me fez perceber que eu poderia utilizar a tecnologia ao meu favor. Nesse âmbito, a gente também trabalha uma mudança no nosso regimento comum estadual, onde está sendo permitido, pedagogicamente, utilizar o celular em sala de aula, liberando a rede de internet na escola.
eu começo a trabalhar a ética baseado no livro do didático do ano, mas eu não me aprofundo muito, porque o meu tempo é muito curto. E eu trago para eles a ideia de aprender na sala de aula a teoria e ir buscar na comunidade aquilo que as pessoas entendem por ética e por moral. E aí vem a criatividade. Eles teriam que montar um telejornal com esse tema, conciliando aquilo que eles aprenderam, pesquisando mais coisas e ver o que a comunidade compreendia. Esse vídeo tinha que ter 10 minutos, era avaliativo, e os grupos foram formados de 10 a 15 pessoas. Coloquei um número extenso porque eu trabalho numa escola em 3 turnos. Eu entro às 7 da manhã e saio às 22h30. Eu só tenho 36 turmas para dar conta durante a semana. E a gente tem uma dificuldade social e econômica muito grande no interior. Então, não são todos que possuem um aparelho smartphone com qualidade de som e imagem. Mas eles conseguiram se organizar. O interessante é que, dentro da própria escola, os meus colegas de trabalho não conseguiam explicar o que era ética, o que era moral, que eles haviam aprendido há muito tempo na universidade, mas não conseguiriam colocar para os meninos. E aí vinha a ideia da cola, que a gente tanto critica os nossos alunos, eles vinham até mim para falar: Josi, me fala aí o que eu tenho que falar para os meninos, que eles vão me filmar agora. Ficou uma coisa bem interessante, porque todo o corpo da escola se envolveu. Desde as meninas da limpeza até os professores, todos foram chamados para entrevistar, para colher informação. Eu trouxe um DVD também, não sei se vai rodar. Está travado. Eu vou travar também. Pode. Abre para mim o vídeo logo, que eu já falei metade dos slides, que eu fiz bem pouquinho. Está aí do lado o DVD. Faz comigo não. Faz isso comigo não, tio. Bom, enquanto ela tenta ali, a gente conseguiu trabalhar, são 14 turmas de segundo ano na escola, cada turma na média de 35 a 40 alunos. Dá para ver? O vídeo está ali. O áudio, cadê?
Bom, os meninos produziram, então, cerca de 14 vídeos com 10 minutos sobre o que é ética e moral nas ruas do município. A gente tem que lembrar sempre que é um município interior, mas dentro do município existe um polo da Universidade Federal Capixaba, o CEUNES. Então, eles procuraram diversos profissionais para fazer essa pesquisa. O mais interessante é que eles questionavam muito essa ideia das pessoas aceitarem filmar, serem filmados, dando a sua opinião sobre algum tema por causa desse medo da internet, né, da divulgação ampla. E, depois de ser filmado, nós compartilhamos entre as turmas e daí foram gerados debates. Porque tudo que eles participam hoje, do menor aprendiz, os cursos técnicos, tudo se fala em ética, mas as pessoas não têm exatamente o que é uma ética, o que se delimita a ética, e muito menos que a ética prescinde da filosofia. Porque, até então, a filosofia era mais uma disciplina de nada servia. E aí eles começam a ver a diferença e de como está perto para eles. E eles falam, professor, a gente não consegue praticar a ética, porque quando tem uma merenda muito boa, a gente sai correndo, atropelando todo mundo, quer passar na frente, fura a fila, e a gente começa a trabalhar as outras ideias de corrupção, que eles não se viam também como corruptos, colando, furando fila. A proposta era realmente trazer para a prática e eles entenderem que a ética está muito próxima, que a moral está muito próxima deles, e não só mais uma teoria. Quebrar essa ideia da filosofia só como teoria, mas como prática. E, no andar desse trimestre, que terminou em maio, houve uma melhoria significativa, porque eles começaram a se interessar mais pelo tema. Eles começaram a ficar mais abertos a discutir a ética, o que facilita o meu trabalho agora que a gente está estudando política. Principalmente nesse momento de reforma, que é uma preocupação, vai ter ou não filosofia ano que vem, vai ter educação física ou não ano que vem. E eles começam a se questionar e se organizar se existe realmente a necessidade de permanecer com a disciplina e se os professores que passaram por ele realmente ofereceram uma qualidade de ensino em todas as disciplinas. Se os professores trabalham realmente com a ética dentro da sala de aula, se não existe essa questão da ética e da moral na vivência deles escolar. Agora seria o vídeo. Você acha que não vai dar certo? Porque tudo de errado acontece com o primeiro palestrante. Passou agora. São entrevistas. É isso que é legal. Funcionou agora. Testou. Pessoal, seguinte, o vídeo está
demorando para rodar, a gente está com um problema técnico e o tempo está correndo, né? Então, qual é a ideia? Que a gente, então, interrompa, faça as outras duas comunicações. Durante o tempo dessas duas comunicações, o pessoal da técnica vai tentar resolver. E aí, ao final da sessão, né, que a gente tem até o meio-dia, a gente tenta rodar o vídeo. Tudo bem? Pode ser assim? Ok. Muito obrigada, Josi. Acho que pelo tempo não precisa nem mais tentar. Mas se alguém quiser, depois eu disponibilizo. Eu trouxe mais vídeos. Infelizmente, problemas técnicos. Mas a ideia é realmente levar a filosofia para além da sala de aula, não ficar só presa lá. Foi essa a proposta. Se alguém quiser questionar, perguntar. Tá bem. Eu queria, na verdade, aproveitar esse finalzinho aqui, já que tudo bem, o vídeo não funcionou, né? Talvez para você começou falando um pouco do que era o teu trabalho, etc. Eu queria não fazer uma pergunta, mas eu queria te dizer se você poderia, de uma forma rápida, talvez em 2 minutinhos, explicar para a gente como que vocês trabalham, o que vocês fazem, a produção dos vídeos, se são os alunos que fazem, Sim. Vocês que orientam, etc. Como que eles se engajam na produção desse material, enfim, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu não tenho essas 2 aulas semanais, como a professora tem, que eu achei que é um sonho, ajuda muito, eu tenho só uma aula por semana, e eu trabalho com 14, no máximo 15 aulas por trimestre, por turma. Então, esse trabalho, a gente começa a trabalhar a teoria na sala de aula, eu não consigo me aprofundar em nenhum pensador, porque eu tenho que cumprir um currículo, mas eles têm o auxílio do livro didático, a gente lê em sala de aula, e aí sim a gente faz uma leitura pausada, parágrafo a parágrafo, questionando, argumentando, todos comentando, e eles criaram o próprio roteiro. O meu papel foi dividir os grupos e determinar o tempo. E a ideia era sempre utilizar essa mídia que está disponível através do smartphone. Então, todas as entrevistas foram feitas através da gravação de áudio e de imagem através do celular. Eles tiveram 30 dias para produzir, seguindo o livro didático, mas a ideia era realmente ouvir as pessoas na rua. Porque falar de ética é muito fácil, mas eu sei o que é ética. E depois dos vídeos prontos, nós passamos nas salas de aula, juntamos as turmas e fomos ver o que as pessoas pensam sobre ética e moral e aquilo que eles realmente entenderam de ética e moral. O debate ele foi muito rico, porque a gente abriu o caminho do pensamento filosófico, não só dentro da escola, no ensino médio, mas para fora da sala de aula. De estar buscando um pouco mais daquilo que a gente está vivenciando, trazer realmente para a prática o que é essa ética e essa moral. É basicamente isso. Toda essa parte de montagem do vídeo ficou por conta deles. Eles faziam a proposta, eventualmente me procuravam, porque lá nós trabalhamos com 7 planejamentos por carga horária. Então, esses 7 planejamentos são cumpridos dentro da escola. Eu estava na escola, eles traziam material, a gente conversava, o que está legal, o que não está, antes de ir para a apresentação. Mas toda essa parte de informática, de corte de vídeo, de verificar áudio, tudo por eles. Principalmente porque hoje eles têm acesso a canais de informação como o YouTube, que ensina tudo como fazer. A ideia era explorar esse conhecimento que eles têm e eu, particularmente, não tenho, deles estarem montando tudo isso.
associado com a moral da pessoa, porque a pessoa, não sei, depende da educação, envolve respeito, e as duas estão juntas, né? A ética é o que? Seria o jeito da pessoa tratar a outra, a moralidade também é o jeito que você é visto pela sociedade, acredito eu. Seria isso. Básico, pergunta. Boa noite, eu gostaria que você expressasse sua opinião sobre ética e moral. Primeiro, na minha opinião, a ética é a filosofia que a ética e a moral estão completamente ligadas, né? A ética é a filosofia que estuda todos os preceitos que estão dentro da moralidade. Nós, como cidadãos éticos, quando fala que você é um cidadão ético, é porque você está seguindo todos os preceitos morais para você ser um cidadão ético. Ou seja, seguindo as leis como cidadão, né? Vamos dizer coisas que são antiéticas, né? Você roubar, você matar, são coisas que vão contra a lei. Quando você segue a lei corretamente, você está sendo um cidadão ético. Exemplo, por doutrinas e normas que são ditas pelas igrejas, né, ou grupos religiosos que impõem doutrinas, né, aos fiéis, e esses fiéis têm que seguir essas doutrinas. Quando os fiéis estão seguindo essas doutrinas, eles estão sendo cidadãos morais àquela doutrina. E a ciência, a filosofia que estuda essa doutrina é a ética. Aqui com o branco. Branco, pra você, o que é ética? Ética é um conjunto de ideias e fatores que concretizam e compõem uma parte da sociedade. A maioria das coisas, quando você faz com ética, você consegue fazer ela certa, sem excesso, com equilíbrio. E sobre a moral, também é um conjunto de regras que é feito determinante pela sociedade. A sociedade impôs algumas regras. E essas regras, elas são traçadas dentro da moral. Eles até falam moral e bons costumes. E antigamente até tinha uma matéria chamada moral e civismo também relacionada a esse tipo de assunto. Ética é o que hoje acontece comigo dentro da minha empresa. Eu cumpro com minhas obrigações, uma ética, cumpro com minhas obrigações dentro da empresa, eu chego no meu horário, todas as minhas obrigações trabalhistas, entendeu? Independente de qualquer coisa que venha ocorrer dentro da minha empresa. Por exemplo, há amigos meus que trabalham em certos sentidos de empresas e ele não tem ética, ou seja, ele não cumpre nada que é determinado pela empresa. Nada, tipo de compromisso trabalhista. Moral. Moral, olha o que eu faço com aquilo, meus filhos. As questões na rua, as hipóteses, trazer para a sala de aula para um debate, de acordo com aquilo que a gente estava estudando, e tá vendo realmente se a comunidade ao entorno tem a noção do que é ética. Ali no fundo apareceu a escola ela é central, estadual, matutino, vespertino, noturno, e por ela ser central, ela recebe um público bem diversificado em cada turno. No matutino são as pessoas que moram em torno da escola, o vespertino é todo do interior, meninos que saem de casa às 11 da manhã para estudar às 13 até às 18 horas, lá é diferenciado, e o noturno é trabalhadores, que estão lá, os jovens trabalhadores. É rápida, né? Eu estou aqui imaginando que eles entrevistaram um monte de pessoas e, na verdade, vocês editaram e trouxeram aqui para o vídeo. Ah, tá, entendi. Não, porque minha pergunta ia assim, né, no sentido de, bom, isso aqui é uma seleção? Se for uma seleção, qual foi o critério que eles foi utilizado para eles estarem selecionando assim as respostas que iriam para o vídeo? Eu acredito que eles fizeram a seleção, porque, na verdade, eu peguei um dos vídeos que eu recebi em forma de trabalho e estou expondo, mas eles devem ter feito seleção entre eles. Eles não me passaram os critérios. A ideia era o vídeo com os 10 minutos, aonde eles fossem realmente para a comunidade pesquisar. Então, assim, aqui nós temos meninos que pesquisaram no centro da cidade. Eu tenho um vídeo somente do interior, que é uma outra visão.
E aí, isso gerou o nosso debate muito rico, que eu pude trocar. Pegar os DVDs da manhã e passar a tarde da tarde para o matutino e para o noturno, e a gente criou uma discussão bem mais ampla. Alguém gostaria de questionar-me? Tem o microfone ali com o Felipe, por favor? Passa o sem fio agora. Ali o sem fio. Alô. Pode acender a luz agora aqui, por favor? Por diversas vezes falou, uma discussão mais ampla, né? Quer dizer, eu acho que eu repetiria a pergunta que eu fiz para o Gerry, assim, da questão da intencionalidade, né? De que tipo, porque assim, a gente viu que as perguntas que as meninas faziam, o que é, né? O que é ética, o que é moral, não sei. Você tinha falado no começo que os alunos de alguma forma pesquisam na comunidade, experimentando o que é filosofar, né? Então, esse é, de novo, o que é, né? Bom, qual a concepção, né, que está por trás, assim, qual a intencionalidade, né? Ou seja, porque aí quando você tem todas essas opiniões, né, do que é ética, parece bastante confuso, porque aí as pessoas vão dar as mais diversas respostas, vão inserir os mais diversos aspectos, problemas e tal. E aí você fica com uma miríade enorme de possibilidades, de questões, de conceitos e de formas de abordar essas questões, esses conceitos. Então, eu acho isso interessante pensar, né, qual é a nossa intencionalidade, como é que por onde que a gente, se a gente tem um princípio que organiza um pouco isso, né? Não, para mim, né, é importante trabalhar com as crianças essa perspectiva ou aquela perspectiva, né? Eu tenho uma intencionalidade, assim, claro que exercitar a filosofia, né, qualquer discussão vale a pena, tá valendo, mas tem também, né, não é a questão de que a gente tem que aprofundar a partir de alguma coisa que já está dada, mas tem sempre uma escolha que a gente faz, né, como ele disse, não tem neutralidade, então é uma escolha que a gente faz. Então, assim, a curiosidade também de ouvir um pouco você falar sobre por onde que caminha, quer dizer, que dá um sentido ao trabalho que a gente faz de provocar o pensamento com a molecada lá. Então, eu procuro trabalhar realmente como mediadora e eu sei que o meu tempo hábil não dá para aprofundar num pensador. Então, eu foco sempre no livro didático, que ele vem, por mais conteúdo que ele tem, ele vem raso, porque ele vem falando um pouquinho de cada um. Mas a proposta era trazer para esses meninos que é tudo muito próximo. E aí, o meu convite para eles estarem fazendo essa pesquisa fora da escola fez gerar um interesse maior na disciplina. Antes, eu tinha uma turma totalmente dispersa que não conseguia ver a funcionalidade da filosofia. Não, é uma professora doida que dá aula. Não, tem prática. E eu percebi que eles, por trabalharem já muito jovens, né, como jovem aprendiz, como vendedores, enfim, eles têm um gostinho da ética no trabalho, mas eles não sabiam por que tinha aquilo. E aí a gente vai vendo a questão cultural que está envolta ali, e eles não entendiam de onde vinha essa questão de moral, porque que era tão diferente um para o outro e diferente entre os turnos. Porque a diferença entre os turnos é muito gritante. De tarde é um público que de manhã está trabalhando na lavoura e à tarde está na escola. E eles não entendiam por que essa diferença na mesma escola. Então, quando a gente faz a troca e mostra essa diferença, eles começam a perceber e a gostar mais daquilo que está fazendo. E é claro que eu tenho que ter também no meu trabalho a outra preocupação, que foi um questionamento do professor. Eu tenho um currículo para seguir, mas eu também tenho que trabalhar questões de Enem, eu tenho que aprofundar em alguma coisa. Isso me abriu portas hoje para essas turmas trabalhar filosofia política com mais profundidade. A gente acabou de ler Nicolau Maquiavel, O Príncipe. E eles, 70% amou a ideia, está pegando mais livro para ler, já estão pegando a República, estão pegando outros. Deu essa oportunidade de aprofundar. A filosofia tem prática. E a gente está pensando também em criar um grupo de discussão sobre a medida provisória. Válido, não discutir, não é válido, vai mudar muito para mim? Como é que vai ser? Então, essa questão do vídeo, de buscar na rua, foi só
como um aperitivo. Vamos abrir esse questionamento para realmente estar fazendo a filosofia acontecer. Pessoal, são 12:20. A gente ganhou um tempinho, que a gente já acabou gastando também, porque era para encerrar ao meio-dia. E nós retornamos, a gente não vai ter a primeira comunicação das 14 horas, não, das 13, é isso, né? Das 13, o Janeu Manuel Venturini dos Santos. Uma e meia, né? E aí nós, então, começamos 1h30 e temos aí 1h10 de almoço. Tudo bem? Retornamos aqui, todos juntos, a 1h30. Obrigada a todos e até daqui a pouquinho.